Hello students! No vídeo de hoje eu vou te passar uma dica aqui muito interessante. Eu vou falar aqui com qual frequência devo revisar as aulas, né? Devo revisar aqui o conteúdo que eu estudo no inglês. Recentemente aqui no meu canal Aulas de Inglês Grátis no YouTube, eu publiquei um vídeo falando aí sobre memorização e técnicas de memorização e tal, e eu toquei num item importantíssimo que trata a respeito da repetição daquilo que você estuda, ou seja, período de revisão. Porém, eu não entrei em detalhes na revisão. Então, eu achei interessante gravar esse vídeo aqui para te mostrar com qual frequência, em nível de aula, de quantidade de material, dias da semana, tal, que você precisa revisar. Então, esse vídeo está fantástico. Já deixa o seu like aqui abaixo, compartilha com aquele seu amigo que está querendo aprender inglês, mas tem dificuldade para lembrar e memorizar do que estuda, porque isso vai ser legal. Combinado? E, mais um detalhe, inscreva-se no canal caso você não é inscrito ainda. Se você não assistiu esse vídeo meu sobre memorização, acesse o canal aqui que você vai ver, tá? Com qual frequência devo revisar? Então, vamos lá para mais uma dica de inglês. Primeiramente, nesse sumário, eu vou falar aqui sobre a meta de estudo, tá? Sua meta de estudo, ou seja, o nível de aula e material que você tem que atribuir aos seus estudos, o cronograma de revisões, vou te ensinar a criar um cronograma específico de revisão, a revisão semanal e a revisão mensal. Lembrando que o objetivo dessa revisão para você fazer, ela vai manter a informação na sua memória a longo prazo, ou seja, vão passar 10, 15, 20, 30 anos e essa memória, essa informação vai permanecer na sua mente, tá? Então, é muito interessante esse vídeo. Meta de estudo, vou começar falando sobre a meta de estudo. O tamanho e o limite ideal de material para você consumir em um dia bate aí mais ou menos entre 20 expressões, 20 frases mais ou menos aí posso contar aí com 300 palavras, né? Ou um textinho de 200 palavras, está excelente, tá? Um texto curto em inglês que você for estudar, ou 20 expressões, 20 frases em inglês, por exemplo. Está excelente para você fazer os seus estudos por dia. Por quê? Porque se passar daí, se você estudar 30, 40, 50 frases, você vai exceder aí o número de aulas, ou seja, você vai ficar com muita informação para estudar em um dia. E isso vai ser prejudicial. Por quê? Porque você vai gastar mais tempo estudando aquilo, tá? Que você estava estudando, né? Ou seja, para você estudar, para você assimilar o conteúdo, melhor dizendo. Então, você vai gastar mais tempo assimilando o conteúdo e vai ter pouco proveito daquilo que você vai memorizar. Por quê? Porque quanto mais expressões você ter que estudar durante o dia, mais difícil fica para você assimilar o conteúdo, porque é muita informação e nós não conseguimos demandar aí, né? Melhor dizendo, organizar essas informações na mente em um período, em um curto período do dia, tá? Então, se mantenha em 20 expressões ou em um texto de aproximadamente aí 200 palavras, tá? Já vai estar excelente, é um tamanho ideal para você estudar. Isso é o material que você vai pegar para estudar, o material de ponta, tá? Então, vai começar a estudar por essa sequência aí, tá? Então, não exceda o número de aulas para você não ficar com excesso de informação. E só um ponto aqui em meta de estudo. Pegando essa expressão, vamos supor que você estuda 20 frases por dia e no final do dia você memorizou aí, deixa eu anotar aqui porque o vídeo deve estar tampando. Você memorizou aí 5 frases, tá? Vamos supor que você memorizou 5 frases apenas. O que vai acontecer? No outro dia, isso é no dia 1. Então, no dia 2, você estudou 20 frases, porém, só memorizou 5. Então, o que você vai fazer no dia 2? Vai dar continuidade ao seu estudo que você deu início no dia 1, tá? Então, você estuda as 15 frases que faltam ainda. Tá? Você estuda as 15 frases, daqui você vai memorizar mais umas 12, o total vai ficar 12, ou seja, vão ficar 8 frases aqui que você não conseguiu ainda, 8 ou 5. Aí no terceiro dia, faça a revisão novamente até você finalizar. Terminou de memorizar, isso aqui é só um exemplo, tá? Terminou de memorizar
tudo a expressão, conseguiu assimilar? Ótimo, então não fique preso nisso aqui. Já dá sequência às novas expressões ou texto que você vai estudar, tá? Então, geralmente, o aluno vai levar para pegar bem um texto ou uma expressão, que seja. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Para eu te explicar a frequência de estudo. Porque se você estudar a frequência, você leva aí para o resto da vida, tá? Então, a pessoa vai levar de um dia tá? Até 2 ou 3 dias para pegar um texto. Isso eu se baseio aqui em alunos, tá? Não necessariamente em uma pessoa em particular, mas os alunos levam em torno de 1 dia a 3 dias para memorizar e assimilar um texto. Isso eu falo com base aí de mais de 100 mil alunos, tá? Que já se passaram pelo AID apenas no começo desse ano, tá? No site aulasdeinglesgrátis.net. Então essa é a base que o aluno leva para assimilar um texto, entre 1 a 3 dias. Mas eu se baseio em 3 dias porque realmente o aluno consegue obter um melhor resultado, tá? A partir do momento que você assimilou o conteúdo, ótimo, dá sequência, dá andamento, pegue mais material para você estudar e assim você vai estudando, tá? Essa é a meta de estudo. Se baseie em 20 expressões ou um texto por dia, no ato do estudo, tá? E não queira estudar vários textos em um dia. Vou estudar 5 textos hoje, vou estudar 40 frases hoje. Não, se mantenha nisso no dia que você estiver estudando. Deu para compreender? Ótimo, agora eu vou te ajudar a definir o seu cronograma semanal. Por que o cronograma é importante, Jackson? Porque se você não tiver um cronograma específico para seguir, você não vai ter uma meta de estudo diário. E a meta de estudo é interessante porque te ajuda na organização e ajuda também você a se concentrar nas expressões, nas frases que você falta memorizar e também nos conteúdos que você ainda precisa estudar. Então, o cronograma, ser organizado nesse ponto é fundamental. Tá? Então, como que eu defino, Jackson, um cronograma semanal de revisão, por exemplo? Vamos supor que você já tem mais de 18 anos. Então, você já trabalha, ou se você é 16, trabalha como menor aprendiz, tal, você já trabalha, você já tem uma responsabilidade. Tá? Então, você não tem tempo para todos os dias. Ou você estuda, ou você trabalha, você não tem tempo aí 24 horas por dia, tanto que você dorme, tal, tirando 8 horas de sono. Você não tem aí 16 horas aí, né, para ficar estudando a vida toda, tá? Você tem as suas tarefas. Então, o que nós vamos fazer? Como que eu defino o cronograma semanal? Você escolhe um período apenas da semana para fazer revisão. Esse período, normalmente, ele vai cair no dia da sua folga. Se você trabalha, você tem um dia de folga. Então, se a sua folga for no sábado ou no domingo, tira esse período inteiro para fazer revisão, tá? Você já vai colocar na sua agenda que você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E sábado, você vai estudar todos esses dias. E no domingo, por exemplo, você tira só para fazer revisão. Normalmente, esse dia você vai escolher porque você vai ter mais horas ali para estudar. Tá? Então, no dia da sua folga, você tem mais tempo. Você vai tirar 2 horas ou 1 hora apenas para fazer revisão. Tá? Um dia da semana. Esses são os conteúdos semanal. Tá? Jackson, quais os conteúdos que eu tenho que estudar semanalmente? O conteúdo que você foi estudando no decorrer da semana ou mês. Tá? Vamos supor que você deu início, em 1º de janeiro, você deu início ao estudo do texto. Tá? Ao estudo do texto ou frase. Então, você estudou, passou 2 dias no texto, terminou o texto. Deu sequência a outro texto. Passou 1 dia, 2 dias, terminou o texto 2. Passou 2 dias e terminou o texto 3. Chegou em 7 dias aqui, contou, deu 7 dias, ótimo. Faça a revisão do texto 2 e do texto 1 que você estudou. E dá andamento. 7 dias, tal, 7 mais 7 dias, semana, porque 7 dias é a semana, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Passou 1 dia, já que estudei mais outro texto. Ótimo. Texto 4, texto 5, assim você vai. Tudo que tiver dentro da semana que você estudou, você faz revisão. Se na semana eu estudei 3 textos, no final de semana, vou revisar os 3 textos. Se na outra semana estudou mais 2, 4 textos, no outro final de semana eu vou fazer revisão daquele texto da primeira semana, dos textos da primeira semana, e
dos textos dessa semana que eu estudei. E assim você vai fazendo revisões da semana. Quando você perceber que você já realmente dominou aquele conteúdo, já fez revisões, tal, tá excelente, ótimo. O que você vai fazer? Você vai fazer aqui, né, a sua revisão mensal. Você vai armazenar aquelas informações que você fez revisões lá, os conteúdos que você revisou, você vai guardar aquela folha num local, pode ser numa caixa de sapato, tá? Eu vou te ensinar aqui a organizar, tá? Coloca numa caixa de sapato lá, por exemplo, as folhas lá que você já memorizou e as que você ainda está estudando. Você vai guardar em duas caixas, uma chamada revisão semanal e a outra revisão mensal. Revisão semanal são aquelas folhas que você estudou os textos, porém ainda está na semana, porque você já memorizou naqueles dias, porém você está fazendo revisão. Quando fazer um mês, mais ou menos, que você já estudou aquele conteúdo, vamos supor que você iniciou o texto 1 no 1º de janeiro. Passou o final de janeiro, deu um mês certinho. Tá? Que você revisou toda semana, final de semana, revisando tal, revisou, bonitinho. Passou o mês que você está estudando aquele conteúdo, ótimo. Então, coloca aquele texto lá na caixa da revisão mensal. E uma vez por mês você vai revisar esse conteúdo. Tá? Então, o período de estudo ele vai durar geralmente em 30 dias. Você deu início aqui ao texto, ótimo. Passou 30 dias, joga lá o textinho que você estudou durante 30 dias, uma vez por semana, e estudou durante 2, 3 dias, assimilou o conteúdo e fez revisões por semana. Fez o mês certinho? Coloca lá aquele conteúdo lá numa caixa específica de materiais que você tem que estudar semanalmente. Tá? E do decorrer da semana, as revisões semanal, né? As revisões semanal é aquele conteúdo que você iniciou ele, porém ainda não fez um mês que você está estudando aquele material. Então, ele fica na revisão semanal, tá? Lembrando, pessoal, que essa é uma parte do vídeo que eu expliquei para vocês, porque eu já expliquei, falei a respeito do aplicativo Anki, né? Que você podia estar baixando, o Anki controla isso para você, mas só que muitas pessoas gostam de estudar pelo modelo tradicional. Modelo tradicional, me refiro ao modelo de estudo, papel e caneta, e não necessariamente ao Anki, ao método tradicional, que é estudar por gramática, tal, não é aquela coisa, tá? É uma forma de você estudar aí de uma maneira mais da moda antiga, tá certo? E não necessariamente aí por celular, aplicativo, beleza? São aqueles alunos que gostam de anotar, escrever. Eu, particularmente, eu estudei dessa maneira, então é muito legal. Mas eu já expliquei numa aula anterior, eu falei sobre o Anki, tá? O vídeo que eu falei recentemente para você na introdução, eu abordei sobre o Anki. Se você não sabe o que é Anki, não assistiu o vídeo, volta no canal também, assista lá que é interessante. Porque esse Anki é um aplicativo ou de celular ou programa, né, que organiza essa forma de estudo para você, de revisões, tá? Mas se você não gosta de estudar, quer estudar de um jeito mais bacana aí, que você anota, faz anotação, transcreve, é fundamental que você faça isso, tá? Então, essas são as revisões mensal que você vai fazer e a semanal, tá? Fez 30 dias, conta assim, fez 30 dias que você estudou o material, ótimo, coloca na caixa de revisão mensal. Tá ainda no período da semana, não fez um mês que você está com aquele material, deixa nas revisões semanal, tá? Aí, uma vez por mês, você faz revisão daquilo que você estudou. Vamos supor que vai ser um domingo. Tira um domingo para revisar todos os conteúdos da caixa que você está estudando, tá? Mensalmente. Então, você vai selecionar um dia da semana para fazer essa revisão mensal, tá? E um dia da semana, um final de semana, para fazer revisões semanal. Beleza? Bem simples aí, tá? Chegou no dia da revisão, esquece os seus estudos, não pegue outro texto que você está estudando, esqueça, só faça a revisão. Então, vamos supor que você está no domingo e está fazendo revisão, mas você estava estudando um texto 15, vamos supor. Chegou nesse texto 15, então, o que vai acontecer? Dá uma pausa no texto, naquilo que você está fazendo, e só foca na revisão, nos textos que você já viu. E assim você vai levando os seus estudos, tá? Vamos supor que você fez revisão no conteúdo durante 6 meses. Então, automaticamente não precisa mais revisar aquele conteúdo mensal que você está fazendo. Fez revisões durante 6 meses,
uma vez por mês, ótimo, você já memorizou, já conseguiu guardar esse conteúdo a longo prazo, então não precisa mais memorizar. Então, tira da caixa esse papel que você memorizou, coloca numa outra caixa, dizendo assim, conteúdos memorizados, e lá você vai colocando, armazenando o conteúdo que você já memorizou, tá? Com isso você consegue organizar aí com frequência, né, as suas revisões, os seus estudos, e você consegue se manter mais organizado até mesmo nos seus estudos, tá? É interessante que você faça isso. Então é isso, ó, inscreva-se abaixo no meu canal, me segue no Instagram, estou postando vídeos de pronúncias diariamente, tá? Com dicas, vídeos, eu apareço, mando uma pronúncia, uma frase, a gente pratica dinâmicas lá no meu Instagram, então tá fantástico, eu mando dinâmicas lá para você traduzir, para você comentar em inglês, então tá fantástico o Instagram, tá? Você pode fazer a sua inscrição aqui no canal, também curtir o meu vídeo e o link do Instagram para você me seguir está aqui abaixo também, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, mas o endereço é o seguinte, Jackson Roger Oficial. Você clica lá no Instagram, procura e você vai ver meu perfil, me segue lá para você participar das dinâmicas, assistir os meus vídeos lá diariamente que eu posto, todos os dias, e você vai aprender inglês também por conta disso. Então, é isso, galerinha. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Grande abraço, um beijo, tchau, tchau.